Meus cumprimentos, um excelente assunto para a nossa conversa de hoje. Espírito, matéria e fluidos. Eu digo conversa porque sei da interação, do interesse de quem está me ouvindo. É como se estivesse fazendo perguntas. Então nós vamos verificar aí Deus, Espírito e matéria. E os fluidos, como está no título da Fraternidade Espírita Canassi. Então, espírito, matéria e fluidos. Educação mediúnica numa teoria e prática. Então, iniciemos pelo estudo dos fluidos. Sai a figura, a imagem. Então, fluido é tudo, toda a formação da matéria em nosso planeta. Fluidos se combinam, solidificam e tomam formas mediante a ação das leis da física e da química e formam os três ramos da natureza: o reino animal, o vegetal e o mineral. Então, fluido é tudo quanto importa à matéria, da mais grosseira à mais diáfana. Então, todas as suas possibilidades e dimensões variam em multiplicidade infinita, a fim de atender a todas as necessidades físicas, químicas e vitais. Tem intermediação entre os ramos material e espiritual. Então, nos dois planos. Intermediação, quer dizer, há uma comunicabilidade entre o plano espiritual e o plano material. Analisemos uma flor. Está aí uma flor azul, muito bonita. É composta de substâncias fluídicas que se associaram de acordo com as leis da natureza. Então, as substâncias fluídicas se associam e produzem ou criam formas. Ao aspirarmos o perfume da flor, aspiramos um fluido. Está vendo? Fluido é praticamente tudo. Assim que o óvulo é fecundado, inicia-se a operação da condensação de fluidos que se lhe chegam através da alimentação materna. Então, a formação do corpo é animal, né? O humano é de acordo com a alimentação materna. Para manter-se, usa fluidos, quer em forma de alimentos, quer no ar que respira. Quando o espírito que habita um corpo desencarnar ou morrer, observaremos que, com o passar dos dias, ali onde havia ossos, carne, sangue, nervos, etc., nada mais existe. Ficam os ossos. As substâncias fluídicas que formavam aquele corpo voltaram ao reservatório universal quando as leis naturais que a mantinham coesas e combinadas deixaram de atuar. Então, as substâncias fluídicas que formam o corpo após o que podemos chamar de morte, quando as leis naturais que as mantinham coesas e combinadas, ou seja, em funcionamento, essas forças deixaram de atuar. Então, agora a Trindade Universal: Deus, Espírito, Matéria. Deus, Espírito, Matéria. Fluido cósmico universal. Pensa-se hoje que os fluidos sejam derivados de um único fluido, o qual multiplica-se na variedade imensa de fluidos que enchem o espaço e de cujas combinações se origina o universo. A esse fluido, em seu estado primitivo e livre de qualquer modificação, dá-se o nome de fluido cósmico universal. Então, é o que inicia.
É o estado primitivo, livre de qualquer modificação. Fluido cósmico universal. No elemento primordial vibram constelações, sóis, mundos e seres, como também peixes no oceano. Os seres e as coisas, desde o ínfimo micróbio da Terra aos radiosos mundos celestes, estão mergulhados no fluido cósmico universal e são interpenetrados por ele. Está vendo? Todos os seres, do micróbio, que é o menor, o ínfimo micróbio, até os mundos celestes, as galáxias, tudo mergulhado no fluido cósmico universal e interpenetrado por ele. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade. Palavras de André Luiz. Então, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade. Então, os mundos. Palavras de André Luiz. Na essência, toda a matéria é energia tornada visível e toda a energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Então, fluido cósmico universal. Substância original, força divina, matéria cósmica primitiva, mãe fecunda, primeira avó, eterna geratriz, hálito divino. Então, muita coisa de mãe. Substância original, força divina, matéria cósmica primitiva, mãe fecunda, primeira avó, eterna geratriz, hálito divino. Mais espiritual e voltando de novo ao mais espiritual. Eterização e imponderabilidade. Não é uniforme. Sofre modificações bastante variadas. O fluido cósmico universal sofre modificações bastante variadas. Os diferentes fluidos dão lugar aos fenômenos particulares do mundo visível. Os diferentes fluidos dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. A ação dos espíritos no mundo corpóreo, está aí um assunto bem interessante, tá? A ação dos espíritos no mundo corpóreo tem como base a utilização de tais fluidos, o que permite a produção de fenômenos mediúnicos ostensivos, quer dizer, visíveis, que podem ser captados pelos nossos sentidos. Então, o princípio vital e o princípio espiritual. O princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem, ou das plantas ao homem. A vida, podendo existir sem a faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. Livro dos Espíritos, na introdução. O princípio vital reside no fluido universal. Dele, o espírito extrai o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito. E é por meio desse fluido que atua sobre a matéria inerte. Então, fluido vital. Encarnado, o princípio vital de forma ativa e contínua junto aos órgãos físicos produz o fluido vital, o fluido magnético animal. Os fluidos estão submetidos às leis de atração. Pela vontade, atraímos forças boas ou más, em harmonia com nossos pensamentos e sentimentos. Quer dizer,
atraímos forças boas ou más que está em consonância, em harmonia com os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Alguns há que se acham saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Capítulo 4 do Livro dos Espíritos, questão 70. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção das substâncias que eu contém. Então, também o Livro dos Espíritos, agora questão 70. O fluido vital se transmite de uma pessoa para outra. Está aí Jesus fazendo uma cura. O fluido vital se transmite de uma pessoa para outra. A vontade de aliviar, de curar, comunica ao fluido magnético propriedades curativas. O remédio para os nossos males está em nós. O que é o princípio espiritual? É de João 3,3, o famoso capítulo 3 do quarto evangelho. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus disse a Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. Herança física é o DNA. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não há herança. Cada Espírito é um Espírito individualizado. A inteligência, o Espírito propriamente dito, se origina de outro princípio que não é o fluido universal, mas sim o princípio espiritual, ou o princípio inteligente universal. Está vendo aí que o fluido cósmico é energia e matéria. Já o Espírito é o fluido inteligente universal, o princípio espiritual. Os espíritos são individualização do princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material, questão 79. Então, Deus, o fluido cósmico universal, princípio vital e matéria. Do outro lado, o princípio inteligente universal, princípio espiritual, espírito. Então, a matéria vem do fluido cósmico universal. No meio, o princípio vital. Mas o espírito é o princípio inteligente universal, princípio espiritual. Não é princípio vital, princípio espiritual. Deus, elemento inteligente, essência espiritual. Fluido cósmico universal, perispírito, fluido vital, matéria bruta, espírito, matéria animalizada, homem. Aí já é a espécie humana. É a única racional, inteligente, normal, então, na criação. Entre nós, pelo menos. Espírito é uma individualidade que, na forma de princípio inteligente, passou por longo processo evolutivo nos reinos inferiores da natureza. Então está aí. O mineral dorme, o vegetal sonha, o animal movimenta e o hominal, a espécie humana, pensa. Então há 4 estágios de dormir, sonhar, movimentar e pensar. E só o gênero humano pensa. Então aí o mineral, a atração e repulsão, o vegetal, a sensibilidade, o animal, o impulso e instinto, e o hominal, o gênero humano, razão e livre-arbítrio. Agora, reencarnação. O progresso a todos destinado é alcançado através de encarnações em vidas sucessivas ou reencarnações. Reencarnação é o retorno à matéria, à carne. Retira do fluido cósmico universal o fluido vital de acordo com a programação. Então, fluido vital, reencarnação, corpo espiritual e formação do corpo físico. Os espíritos não se acham no mesmo plano evolutivo. Então, há vários planos de evolução. O seu número é ilimitado, no entanto, podemos reduzi-lo em 3 ordens: espíritos puros, espíritos bons, espíritos imperfeitos. Questão 90.
ordem dos espíritos puros atingir a perfeição. Bons desejam o desejo do bem. Imperfeitos, ignorância, desejo mal, paixões más. Aí vem o intermediário, o perispírito, forma, ou forma é forma. Definição: substância que serve de envoltório aos espíritos. O perispírito, substância que serve de envoltório aos espíritos. Para nós é imaterial, mas para o mundo espiritual é semimaterial. O homem encarnado tem 3 componentes: espírito, o princípio inteligente, perispírito, envoltório fluídico semimaterial, e corpo, envoltório material. Então voltemos a Paulo de Tarso de novo. Agora, 1 Coríntios 15. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Está no versículo 44. Muito interessante essa divisão de corpos. Corpo animal, corpo espiritual. Então, no capítulo 15 da 1 Coríntios, versículo 44, é de uma clareza absoluta. Há corpo animal e há corpo espiritual. O espírito, o perisperma é o perispírito, digamos, comparando. Espírito é o caroço e casca é o corpo. Assim como o germe de um fruto é envolvido por um perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Então está aí o perispírito. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os seus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Essa natureza vaporosa permite ao espírito, é o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual. É o agente das sensações exteriores. É o modelo organizador biológico de Guimarães Andrade. Esta natureza vaporosa permite ao espírito elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde queira. Questão 93. Ser elo de ligação entre o espírito e o corpo material. Ele é tirado do princípio vital contido no fluido universal. Questão 159. O perispírito é um equipamento complexo às mais variadas atividades do espírito imortal. Então está aí, o espírito é a centelha ou luz imortal sem forma. O perispírito, corpo mental, que serve para pensar, corpo astral, que manifesta as emoções, duplo etérico, com o sistema de chakras. E corpo físico, com função de ligar o espírito à matéria. Túnica nupcial. A túnica nupcial representa o perispírito e a pureza das intenções. Está aí o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental. Repetindo, 1 Coríntios 15, 44. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se na ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, versículos 42 e 44. Quase terminando. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Está aí o caminho da evolução. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem espiritual é do céu. Ainda na 1 Coríntios, capítulo 15, o grande e importante capítulo 15, versículos 45 e 47. Então, há um primeiro Adão e há um segundo ou último Adão, que é interpretado como Jesus,
que é espírito vivificante. Adão é alma vivente. Jesus é espírito vivificante. Mesma imagem material e espiritual. Está aí quase terminando, tudo repito, mas de uma importância fundamental. Verifique o plano reencarnatório. A imagem, a identificação, a parte psicológica que pode ser interpretada ou pode ser vista, aí está ainda na Epístola aos Coríntios. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Então, a questão física, a questão espiritual, com a aparência, com a identidade, o terreno do que é terreno, o celestial do que é celestial. Mas aqui agora, o fundamental. Fundamental. E assim como trouxemos a imagem do terreno, o verbo está no passado, quem está falando é um espírito. Observa, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim traremos, que está no futuro agora, também a imagem do celestial. Então, quando está no mundo espiritual, tem a imagem do terreno. E quando está aqui na nossa vida material, planetária, temos a imagem do celestial. Isso quer dizer simplesmente que o espírito é identificado em qualquer situação. Tanto que há um ditado normal entre nós, que os olhos são a janela da alma. Então, é a forma mais apropriada de um espírito identificar alguém é pelo olhar, pelos olhos. Os olhos são a janela da alma. Então, para terminar, a lembrança da Trindade Universal, que é Deus, o Espírito e a matéria.